Voltamos hoje com o tema desapropriação. Nas aulas anteriores, nós falamos dos aspectos constitucionais desse instituto e começamos a falar do procedimento expropriatório, da forma pela qual ele se processa com base no dispositivo previsto no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, ou seja, na forma com que o procedimento expropriatório se processa com base no Instituto da Desapropriação por necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Nós vimos que o procedimento expropriatório tem duas grandes fases, duas grandes etapas. A fase declaratória, que é a fase que se consubstancia por um ato administrativo que dá início ao processo da desapropriação, e a fase executória, que é a fase em que serão promovidos os atos tendentes a efetivar a desapropriação. A fase declaratória, em todos seus aspectos e efeitos, já foi estudada por nós. Nós vimos que União, Estados, Distrito Federal, municípios e, excepcionalmente, autarquias podem baixar o ato expropriatório que dá início ao procedimento. Falamos dos seus efeitos, das suas consequências. E, portanto, agora nós podemos adentrar ao exame da fase executória. Começo por definir a fase executória da desapropriação. Fase executória é aquela fase que, em sequência à fase declaratória, irá englobar todos os atos que vão promover a desapropriação, todos os atos que vão efetivar a desapropriação, de tal forma que, ao seu final, o bem será adquirido pelo expropriante mediante prévia e justa indenização em dinheiro paga ao expropriado. Portanto, é a etapa do procedimento em que se vai promover a desapropriação. Baixado o ato da fase declaratória, inicia-se, então, esta fase. A primeira pergunta que nós temos que responder é: quem pode realizar a fase executória? Quem é que pode realizar os atos que vão promover a desapropriação? Bem, nós vimos que o ato expropriatório, e há pouco eu repeti, pode ser baixado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, pouco importando se a forma é a forma de uma declaração de utilidade pública ou a forma de uma declaração de interesse social. Todos esses entes, ordinariamente, podem baixar este ato. Agora, excepcionalmente também, leis admitiram a possibilidade de autarquias baixarem este ato da fase declaratória. E a fase executória? E esta fase em que vai ser promovida a desapropriação? Quem pode realizá-la? Bem, em primeiro lugar, vamos observar que todos que podem realizar a fase declaratória, isto é, todos que podem baixar o ato que dá início ao procedimento expropriatório, tanto importa se é uma declaração de utilidade pública ou de interesse social, todos podem realizar a fase executória. Então, portanto, União, Estados, Distrito Federal, municípios e autarquias podem promover a desapropriação. Quem pode baixar o ato expropriatório pode promover. Todavia, a nossa lei utiliza uma técnica interessante que as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de entender. Ela alarga o rol de entes que pode promover a desapropriação. Ou seja, às vezes, um ente não pode iniciar o processo expropriatório, não pode baixar a declaração de utilidade pública ou de interesse social, mas pode promover a desapropriação. De tal sorte que, para que esse ente possa promover a desapropriação, uma vez que antes ele não tinha capacidade de iniciá-la, ele tem que esperar que o outro ente que seja legitimado a iniciar baixe o decreto expropriatório. Quem é que tem este poder de promover a desapropriação sem ter a competência para iniciar a desapropriação? Bem, vou dizer a vocês que os entes da administração indireta, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações públicas podem promover a desapropriação. Então, portanto, é muito comum, às vezes, você ver um ato expropriatório baixado pelo governo do Estado e uma sociedade de economia mista estadual, por exemplo, a companhia do metrô, que pertence ao Estado, em alguns lugares, promover a desapropriação. Por quê? Porque quem pode iniciar a desapropriação é a União, o Estado, o Distrito Federal, o município e autarquias. Mas os entes da administração indireta são legitimados a promover a desapropriação,
tem esta autoridade na perspectiva de promover a desapropriação. Da mesma forma, há ainda um alargamento para outros entes poderem promover a desapropriação. Vejam, o artigo 3º do Decreto-Lei 3365 de 1941 diz o seguinte: os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas pelo poder público poderão promover desapropriação mediante autorização expressa constante de lei ou contrato. Ou seja, o artigo 3º do Decreto-Lei 3365 de 41, ele diz que além dos entes da administração indireta, que são estabelecimentos públicos, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, também os concessionários de serviço público e os que exercem funções delegadas pelo poder público podem realizar ou podem promover desapropriações, desde que autorizados por lei ou por contrato. Então, portanto, quem pode promover a desapropriação? Os entes da administração indireta, mais os concessionários de serviços públicos ou que exerçam funções delegadas, desde que autorizados por lei ou por contrato. Também quero observar que os consórcios públicos, também por uma lei especial, podem promover a desapropriação. A Lei 11.107 de 2005, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1, também autoriza que os consórcios públicos possam também promover desapropriações, desde que autorizados a tanto. Então, guardemos isto. Quem pode iniciar a desapropriação é a União, é o Estado, é o Distrito Federal, é o município e é excepcionalmente a autarquia quando autorizado por lei. Todos os demais entes não podem iniciar a desapropriação, mas alguns outros, além destes, podem promover a desapropriação. União, Estado, Distrito Federal, municípios e autarquias podem promover. Também podem promovê-las sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações, concessionários de serviços públicos, pessoas que exerçam funções delegadas e consórcios públicos, desde que autorizados por lei ou por contrato. Daí o porquê você vai ver muitas vezes pessoas que não podem iniciar a desapropriação, podendo promovê-la. Bem, outro aspecto importante que nós temos que ver agora, neste momento. Como é que se processa a fase executória? Como é que se processa esta etapa da desapropriação em que nós temos efetivamente a promoção deste procedimento? Bem, realizada a fase declaratória, iniciamos a fase executória, que, como vimos, pode ser feita por entes, que são aqueles que podem iniciar a fase declaratória, e estes outros que acrescentei, que só podem realizar a promoção da desapropriação. E aí a fase executória vai se desdobrar em duas possibilidades. Ela pode ser realizada por via extrajudicial ou por via judicial. Em outras palavras, a promoção da desapropriação pode se consumar por via extrajudicial ou por via judicial. Como assim? Vejam, baixada a declaração de utilidade pública ou de interesse social, é perfeitamente possível que o expropriante e o expropriado cheguem a um acordo quanto ao valor da indenização. Se há um acordo entre o expropriante e o expropriado relativamente ao valor da indenização, parece evidente que não há o porquê ir-se ao judiciário tratar qualquer litígio acerca da questão. Há acordo entre expropriante e expropriado. Logo, portanto, então, o que eu tenho? Eu tenho que expropriante e expropriado fazem uma escritura de transferência da propriedade do imóvel, a registram no registro imobiliário e está, então, consumada a desapropriação sem qualquer intervenção do Poder Judiciário. Isso, aliás, está previsto no artigo 10 do Decreto-Lei 3365 de 41. Vejam, o artigo 10 diz: a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente. Ou seja, existe, portanto, a possibilidade de acordo extrajudicial através de uma escritura quando houver acordo entre o expropriante e o expropriado. Consuma-se, então, a fase executória da maneira mais simples. Há um acordo entre expropriante e expropriado quanto ao valor, paga-se a indenização e está resolvido o procedimento. Bem, mas nem sempre acontece assim. Aliás, o mais frequente é não haver acordo nenhum entre expropriante e expropriado. E aí não há outra alternativa. Tem-se que ir para a justiça. E aí, nesse caso, se resolve o procedimento expropriatório por via de uma ação judicial.
esta ação judicial é chamada de ação de desapropriação. Essa ação de desapropriação é proposta pelo expropriante, ou seja, pelo ente que vai promover a desapropriação. Pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal, pelo município, pela autarquia, pela sociedade de economia mista, pela empresa pública, pela fundação, pelo concessionário de serviço público, por aquele que exerce função delegada ou pelo consórcio público. Isto é, quaisquer das pessoas que podem promover a desapropriação podem entrar com a ação de desapropriação. Esta ação, em princípio, é uma ação que segue o rito ordinário, é uma ação comum que tem as etapas e características do procedimento ordinário. Então você tem a petição inicial, depois você tem a possibilidade da defesa, depois você tem a fase da instrução probatória com a perícia, sentença, recursos e depois a sentença que fixará o valor da indenização. É, portanto, uma ação normal de âmbito processual civil, em que legitimado para a propositura está quem vai promover a desapropriação e o réu da ação, naturalmente, é o expropriado, que vai oferecer a resistência através dos meios processuais cabíveis ao pedido formulado na petição inicial. E qual é o pedido formulado na petição inicial? É o pedido da fixação do justo valor da indenização. Repare, na ação de desapropriação há um pressuposto, que é o pressuposto do poder público poder adquirir compulsoriamente o bem. O poder público não vai propriamente pedir que se pode desapropriar, porque ele pode. Já é um direito que está dado na Constituição. O que o poder público vai pedir ao juiz? Que o juiz fixe o valor da justa indenização. Porque o direito que ele tem de desapropriar é inquestionável. O que vai se debater? É o valor da justa indenização. É isto que se debaterá na ação expropriatória. Por isso, ao final da ação, nós teremos lá a sentença que diz: fixo o valor da justa indenização nos termos do artigo 5º, inciso 24 da Constituição, em tanto. Ou seja, este é o objetivo da ação, a fixação do valor da justa indenização, com todas as suas etapas processuais perfeitamente delineadas dentro das regras do próprio Código de Processo Civil. Logo, então, nós temos na fase executória, a fase em que se vai promover a desapropriação, duas possibilidades. Ou há um acordo, e se faz um acordo consumando-se a promoção da desapropriação por via extrajudicial, ou não há acordo, e há a propositura de uma ação de desapropriação pelo expropriante contra o expropriado, com o objetivo da fixação do justo valor indenizatório, do quanto deve ser pago a título de indenização. Embora seja uma ação que segue o rito ordinário, a ação de desapropriação tem certas peculiaridades que precisam ser estudadas, que precisam ser analisadas. Ou seja, certas peculiaridades que dão uma certa originalidade a certas dimensões da própria ação de desapropriação. E por isso, nós vamos dedicar os nossos segmentos seguintes da aula a estudar esta ação de desapropriação com todas as suas características, com todas as peculiaridades. Nós vamos verificar, por exemplo, que na ação de desapropriação, mesmo antes da sua consumação, o poder público pode ter a posse provisória do bem. Por quê? Porque a posse definitiva ele terá depois que houver a transferência da propriedade, depois do pagamento da prévia e justa indenização. Mas veremos que em casos de urgência, o poder público pode tomar posse do bem previamente. É a chamada emissão provisória na posse. Veremos que há uma discussão relativamente ao que pode ser discutido e o que não pode ser discutido na ação de desapropriação. Se você vai contestar uma ação de desapropriação, o que você pode arguir? A lei deixa isto muito claro, porém há quem diga que nesse aspecto a lei é inconstitucional. Teremos que discutir também o que integra a justa indenização, ou seja, quais são os valores que compõem esta justa indenização. Teremos que debater ainda o que acontece se o poder público desapropria um bem e não o destina à finalidade para a qual o desapropriou. Tudo isso são aspectos importantes da ação expropriatória que, a partir de agora, nos próximos módulos, nós vamos topicamente, de maneira bastante resumida, tentar abordar para a sua memorização, sem prejuízo de você se aprofundar nos diversos aspectos que decorrem de cada um destes pontos. Vamos então aos módulos seguintes.